Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Abrindo aqui é João, é velho? No Novo Testamento, o quarto evangelho, Evangelho de João. João, capítulo 4. Uma das últimas células. Versículo 1. Versículo 1. Quem lembra, né? Uma das últimas células que eu ministrei aqui, eu ministrei João 3, né? Sobre a passagem de Nicodemos, né? De nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então agora vai pular um capítulo, né? Estamos estudando o livro de João. Fizemos João capítulo 3, hoje será o 4. Mas a gente não vai ler todos os versículos, a gente vai ler do 1 até o 14, tá? Ou até o 15. Então vamos lá. O senhor ali é Almeida, não, né? Eu estou utilizando aqui uma Bíblia antiga minha, que é Almeida Revista e Corrigida. Não tem aqui, só tem Almeida aqui. Pode colocar qualquer Almeida aí. Vamos lá? Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com quem tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la." Amém? É aqui. Pai, em nome de Jesus, quero mais uma vez te dar graças, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder compartilhar a tua palavra. Mais uma vez eu me submeto a ti e eu peço, Pai, que teu Espírito Santo possa nos conduzir, Pai, para ministrar na real necessidade de cada um aqui e daqueles que vão nos ouvir através dessa gravação. Fica conosco, nos inspira, nos usa para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Não sei quantos aqui estão sabendo, né, que este mês que nós estamos é o mês de setembro, que também é chamado de Setembro Amarelo, né? E o que significa o Setembro Amarelo?
É um mês da conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio. Vou repetir. O mês de setembro, que aqui no Brasil atualmente é chamado de Setembro Amarelo, né? Ele é um mês onde a população deve conscientizar as pessoas, né? Os órgãos públicos devem conscientizar as pessoas da importância da vida. Diga-se de passagem, vou fazer uma propaganda gratuita aqui. O slogan da empresa que eu trabalho, né? A Eco7, o slogan da nossa empresa é Diga Sim à Vida. Né? Porque eco, em italiano, é sim, diga sim. Né? E o 7 é um sinal de perfeição, um sinal de vida, né? o número 7. Então, o Eco 7 significa diga sim à vida. Né? Não diga sim à morte, diga sim à vida. Né? Então, o mês de Setembro Amarelo é um mês de conscientização da importância da vida. Ou seja, nós somos especiais, nós somos importantes, nós temos valor. Embora que a sociedade, muitas vezes, por conta do nosso passado, ou por conta do nosso patrimônio, ou do que a gente representa para a sociedade, ou até mesmo da nossa história, algumas pessoas possam até não nos valorizar, algumas pessoas possam até mesmo nos ignorar, não nos dar o devido valor, né? No entanto, Deus quer que a gente valorize a nossa vida, porque para Ele a nossa vida é importante. Para Deus nós temos um valor. E nosso valor é tão alto, o valor da nossa vida é tão grande, que Deus foi capaz de sacrificar o seu único filho para morrer em favor das nossas vidas. Tamanho o valor das nossas vidas. Então esse mês de setembro é um mês específico para conscientizar as pessoas do valor da vida. E automaticamente trabalhar na prevenção do suicídio. Né? Mais do que nunca, nós aqui vimos, né, com os nossos próprios olhos, pessoas que nós conhecemos, que se relacionaram com a gente, que estiveram com a gente e que tiraram a vida. Né? Então, na verdade, uma delas tirou, né? A outra foi acidente. Né? Mas, então, quando eu ministrei sobre suicídio, né, ali no culto, não sei quem estava nesse culto, eu compartilhei o índice de suicídio do Brasil. Vou pesquisar rapidinho aqui, ó. A gente está online aqui. 2024, aqui que foi a última pesquisa, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou um aumento alarmante nas ocorrências de suicídio, especialmente nos estados de São Paulo, teve um aumento de 80% no nível de suicídio, e no estado do Rio de Janeiro, 116,7% do aumento do nível de suicídio, conforme os dados coletados pela Polícia Civil e Militar. Isso em outubro de 2024. Aqui no site do governo, que está falando sobre depressão, sofrimento mental e vulnerabilidades entre trabalhadores da segurança pública e trabalhadores da saúde, informam que ambiente de estresse constante pode evoluir para quadros de depressão, ansiedade e burnout. Né? Ambiente de muito estresse, né, pode evoluir, provocar quadro de depressão, ansiedade e burnout. Né? Salientam ainda que, com o tempo, sem uma intervenção adequada, a sensação de esgotamento emocional e de impotência pode levar ao suicídio. Uma outra informação aqui, ó, tudo online aqui, ó. Em 2024, no Brasil, esse foi o último dado aqui, né?
esse dado, essa informação tem 1 ano, está fazendo 1 ano. No Brasil, o número chega a aproximadamente 14 mil casos de suicídio por ano. 14 mil casos de suicídio por ano, que corresponde a cerca de 38 suicídios por dia. Significa que a cada dia no Brasil, 38 pessoas tiram a sua própria vida. É forte, né? Embora os índices de suicídio estejam diminuindo em diversas regiões do mundo, os países das Américas seguem uma tendência oposta, com taxas crescentes. Ou seja, na Europa, o índice de suicídio está diminuindo. Mas na América, América do Sul, América Central, América do Norte, está aumentando. Então, é muita gente. Agora, por que eu estou citando tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o texto que eu acabei de ler? Muito simples. Esta mulher que se encontrou com Jesus era uma mulher que ela tinha um vazio muito grande no coração dela. Se a gente for ler o texto, na sequência, Jesus Cristo vai dizer que ela já tinha tido 5 maridos e que o marido atual não era dela. Ou seja, aquela mulher ela tinha um vazio interior. E ela achava que esse vazio, essa carência, poderia ser preenchida trocando de mulher, trocando de homem. Então ela ia trocando de homem. Ah, esse aqui não deu mais, vamos para o próximo. Ah, deu, já usei. Fiz o que tinha que fazer. Próximo. 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 E aquela mulher, ela estava tentando alguma coisa, provavelmente ela tinha uma ferida na alma, provavelmente ela tinha uma dor profunda, e ela estava tentando alguma espécie de anestesia que pudesse curar aquela dor no coração dela. E ela tentava isso através de um homem. Assim como nós, homens, muitas vezes tentamos através das mulheres. Quem é casado com a sua própria. Tu já está na quinta? Olha, tu já está parecido com a mulher samaritana. Então tem homens também que eu só tive, a minha única mulher da minha vida realmente foi a minha esposa, mas antes da minha esposa eu fiquei com algumas namoradinhas, Só que eu sempre gosto de dizer que o ficar naquela época era só beijinho em beijinho, Não tinha outra coisa. Mas hoje em dia é bem diferente, Hoje em dia, quando a gente fica, quando as pessoas ficam lá no mundão, tem beijinho, beijinho e muito mais, Mas a verdade é que todo ser humano nasce com uma espécie de carência, uma espécie de vazio na alma, ou vazio interior, que pode se agravar dependendo do que vai acontecer na tua história de vida, do que vai acontecer com a tua família, perdas, prejuízos, decepções com pessoas, decepção com pai e mãe, decepção com colega de trabalho, decepção até com pastores. Conforme as decepções, decepção com namorada, decepção com esposa, com marido. Então, conforme o nível de decepções que a gente teve, traumas emocionais, feridas, sentimento de rejeição, perdas, todas as situações que vão gerando dores na nossa alma, ao ponto de agravar. O ser humano já nasce com esse vazio interior, mas é dependendo da família que ela é criada, da história dela, esse vazio pode agravar mais ainda. E esse vazio pode se tornar um câncer emocional, um verdadeiro buraco na alma. E aí é onde que o ser humano, de uma maneira generalizada, vai tentar preencher esse buraco da alma de alguma forma. Ou usando uma substância entorpecente, o álcool, a droga, a bala, ou até mesmo a participação numa festa rave, que aí, juntamente com
o som da música, na frequência que aquela música toca, com aqueles tambores, aquela batida toca, com o efeito da bala que ela toma naquela festa, na festa, produz uma verdadeira alucinação emocional. Como também a cocaína, a maconha, o crack, Eu usei no carnaval 2 vezes o lança-perfume e usei uma vez também o éter, né? Que as pessoas, meus colegas, da época que eu era do mundão, enchiam um pano de éter molhado e pegavam e botavam no teu nariz sem tu ver. Uma vez me trancaram dentro de um Fusca, meus amigos da onça, me trancaram dentro de um Fusca, pegaram um pano, encharcado de éter e largaram no meu nariz. Pronto, fiquei totalmente fora, né? Eu só escutava o barulho assim do som da banda musical. O cara entra em outra dimensão, né? Só quem já passou isso sabe o que eu estou falando. O cara entra em outra dimensão. Mas todas essas coisas oferecidas pelo mundo, tudo isso, né, é uma forma que o ser humano tem de preencher esse vazio interior, de tentar anestesiar esse buraco da alma, essa carência, e muitas vezes não é nem carência, é uma dor mesmo, é dor, é uma dor. Eu já experimentei isso como pastor, embora eu nunca usei droga na minha vida, com exceção dessa situação que eu estou relatando para vocês do éter e do lança-perfume. Tentei fumar uma vez um cigarro de Gudan, quase me afoguei, desisti. Joguei no lixo lá no salão lá que tinha no centro de Tijucas, ali em frente do dinossauro. Tinha um boteco ali que funcionava ali. Agora é um restaurante ali, agora na atualidade. Onde é o Vojax? É, onde é o Vojax ali. Tinha um restaurante, tinha um esquema ali no passado ali, que a gente reunia ali. E quem diria que agora eu sou pastor em Tijucas, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde eu fui usado na mão do inimigo, hoje eu sou pastor. E aqui também em Canelinha, quantos galeão que eu participei, em Nova Trento, quantos bailes no Maitá, baile no Primavera, quantos bailes na banda, né? Eu vivi em todos os bailes. Né? Então tem, além da carência emocional, do buraco da alma, também tem as feridas do coração, né? Que são provocadas por decepções, por perdas, por traições, por decepções amorosas, decepções com mentores, com amigos, com cônjuges. E todas essas decepções, feridas emocionais causam uma dor. Assim como você cai um tombo de bicicleta ou a pé, machuca e sangra e dói, dependendo do tamanho do tombo, né? Quem aqui já quebrou um pé, eu já quebrei. Né? Meu pai passou com o carro por cima do meu pé quando era criança 2 vezes. Ele foi dar ré na garagem, eu estava atrás do carro, ele não viu. Ele passou com um carro, um Fiat 147, em cima do meu pé. E quando o meu pai escutou o grito, que eu gritei, sei lá o grito que eu dei, né? Era uma criança. Ele pegou, engatou a primeira e passou de novo. Esmagou meu pé. Fui levado para o hospital. Graças a Deus o médico conseguiu reconstituir o meu pé. Não precisou nem engessar, porque nenhum osso foi quebrado. Nenhum osso foi quebrado. Estou igual a Jesus, né? Mas o meu pé foi esmagado. O carro passou 2 vezes por cima do meu pé. Né? Então, existem sim situações na vida da gente que provocam verdadeiros buracos emocionais, feridas. O meu irmão, o pastor Maico, era uma criança. Nós estávamos jogando vôlei na casa da vizinha, né, na garagem, onde tinha um dos primeiros açougues de São João Batista, o açougue do seu Gilson. Né? Não existia carne em supermercado. Você não comprava carne em supermercado, como hoje. Você comprava carne no açougue. Tinha 1 ou 2 açougues na cidade, e quando você queria comprar carne moída, uma costela, uma maminha, você ia no açougue. E não tinha pronto em pacote, você tinha que chegar lá e pedir para o açougueiro cortar o que você queria. É patinho, é colchão mole, é colchão duro, é costela, o que você quer? É carne moída? Ele cortava na hora e preparava na hora. Era assim que funcionava. Não tinha em cidade do interior, né, pelo menos, né? E no lado do açougue do seu Gilson tinha uma garagem, que era a garagem da casa dele. E uma vez brincando com a filha dele,
ali, o meu irmão, nossos amigos, jogando vôlei. Eu me lembro que numa ocasião, alguém jogou a bola e o meu irmão, o pastor Maico, ele teve que dar uns passos para trás, que ele não conseguia alcançar a altura da bola de vôlei, e no que ele deu uns passos para trás para alcançar a bola, ele tropeçou e caiu. E caiu sem apoio e quebrou o braço dele. Acho que em mais de um lugar. E o pior de tudo, o ortopedista da época, quando foi soldar as partes do braço do meu irmão que foi quebrado, ele soldou no lugar errado. E quando foi tirado o gesso, pedindo o meu irmão para esticar o braço, acho que é o braço esquerdo, ele ficava assim o braço dele, ó, depois de soldado. Detalhe, na época o médico morreu. E na época um outro ortopedista não mexia no braço soldado errado. Tinha que ser o médico que fez. Só que o médico morreu. E aí, moral da história, o meu irmão, pastor Maico, ficou com o braço quebrado até os dias de hoje. Se você pedir para ele um dia, ele estiver aqui em Canarinha, pede para ele esticar o braço. Né? O braço dele fica assim. Né? Então, situações como essa que eu estou relatando geram traumas. Né? Muitas vezes um pai que espanca o filho, tem pai que não sabe bater. Tem pai que na hora do ódio, na hora da ira, ele pega lá um chicote, uma vara, uma cinta, um pedaço de pau, muitas vezes. Eu já vi minha mãe uma vez, tentando me acertar, jogou um facão. Estava dentro da sapataria, eu tinha aprontado. Ela pegou e jogou um facão em mim. Graças a Deus que não acertou. Mas na hora do ódio, tem pai que joga até pedra. Eu tenho uma discípula, eu tive uma discípula de Nova Trento, que a mãe dela, na hora da ira, pegou um sapato, né? Antigamente tinha o sapato Luiz XV, né? Que é o salto Luiz XV, que é um salto de 15 centímetros de altura, e ele é bem fininho, para a mulher ficar bem alta, né? Hoje em dia as mulheres ainda usam o salto, né? Mas existia o salto 15, que era um salto que a mulher andava literalmente assim, na ponta do pé. Ponta do pé, né? E a mãe de uma discípula minha, na hora do ódio, na hora da ira, ela pegou o sapato daquele Luiz XV e deu com o sapato na testa da filha. Se você for ver, a moça, que foi minha discípula, eu conheço ela até os dias de hoje, parece que está morando na cidade de São João Batista, ela tem um furo na testa. Ela tem um furo na testa. Se você perguntar para ela onde é que veio esse furo na testa, isso aqui foi uma sapatada que eu ganhei da minha mãe quando era criança. Porque eu desobedeci minha mãe, porque aconteceu alguma coisa. Então vejam as sequelas, feridas emocionais que um pai e uma mãe pode causar na vida de um filho. Então, todas essas situações que eu estou relatando vão gerar traumas, feridas emocionais, buraco na alma, mais dores emocionais. E aonde que, dependendo da intensidade da dor, você já machucou o dedão do pé? Não fica latejando quando você deu uma martelada ali, errou o martelo, pegou no dedão? Eu já passei por isso. Fica latejando horas. Né? Aí, ó, outra vítima aí, ó, do martelo. Fica latejando. A mesma coisa uma dor emocional. Ela fica latejando, dependendo da intensidade da dor, ela fica latejando na mente, no coração, que a pessoa ela chega ao ponto da situação ficar insustentável. E ela tem que buscar alguma substância. E até mesmo, vou falar a real, até a comida mesmo. Até comida. Por que tem pessoas que são extremamente obesas? Né? Porque fez da comida uma fuga. Tem pessoa que ela é glutão mesmo, come demais, né? Demais mesmo. Por quê? Porque comida também é uma fuga. A comida, ela também produz uma espécie de não sei se é adrenalina, é a palavra certa, mas é uma espécie de hormônio, né? Que quando você come uma comida, principalmente se tem açúcar, né? Por que tem gente que é viciada em Coca-Cola? Porque é cheio de açúcar. Então o açúcar gera, não sei se é endorfina, adrenalina, uma substância que vai no músculo ali, né? Que causa uma sensação de prazer. Por que a gente gosta de bebida com muito açúcar? Ou a comida? Porque a comida, dependendo do que você come, tudo produz açúcar. E o açúcar gera
uma sensação de bem-estar. Né? E se a pessoa está com um buraco na alma muito grande, ela vai comer. Se não botar um freio nela, ela come muito. Né? Por quê? Nada mais é do que uma ferida emocional, né? Um buraco na alma. E aí tem gente que não é a comida, é o álcool, é a droga, é a pornografia, é a prostituição, é um outro homem, uma outra mulher, né? É a bala, é o éter, é a cocaína, é a maconha, é o crack, é a festa rave, é o funk, né? O mundo, já dizia uma música, oferece um leque de coisas que produzem sensações, que no fundo tudo é para tentar amenizar o buraco da alma. E essa mulher, quando Jesus se encontrou com ela estava nessa situação. Por quê? Porque ela já tinha passado 5 maridos e o que ela tinha nem era marido dela. Então está mais do que provado que essa mulher era uma pessoa infeliz. Né? Ela não estava contente. Uma pessoa infeliz. O fato dela tirar água no poço, a Bíblia diz aqui que o horário que ela ia tirar água do poço provavelmente era meio-dia. Né? E por que ela ia tirar água no meio-dia, água de tirar água no poço? Não é. Meio-dia é o lugar de estar almoçando, é hora de almoçar. Né? Não é hora de tirar água no poço. Mas por que ela ia num horário que não tinha ninguém? Porque a fila era menor? Não, porque ela era uma pessoa que se sentia envergonhada. Ela tinha vergonha. Porque ela é uma pessoa que vivia trocando de marido. Então, com certeza, na cidade, lá vai a Kinga, ó. Ela é desprezada? Lá vai a... Sim, uma mulher desprezada. E com certeza ela se sentia rejeitada, ela tinha vergonha dela mesma e das pessoas. Então, por isso ela ia tirar água no poço no horário de meio-dia. Né? Que aqui a Bíblia vai dizer que eu acho que é a hora sexta, né? Hora sexta. É. Então, isso era o meio-dia. Né? Então, ela era uma mulher que se sentia rejeitada, uma mulher insatisfeita, e ela estava indo ali para pegar água, né? Água para talvez fazer a comidinha dela, lavar as roupinhas dela, fazer os serviços domésticos, e ela estava indo ali para tirar água. Mas, para surpresa dela, ela nunca imaginou, né? Até a gente cantou ontem à noite no culto, né? Minha esposa, né? Aquela música, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aquela música é toda inspirada nessa passagem bíblica. Né? Quando aquela mulher se encontra com Jesus, Jesus ele vai no ponto. Ele diz, olha, todo aquele que beber essa água, em outras palavras, Jesus está dizendo, todo aquele que beber daquilo que o mundo tem para nos oferecer, eu vou voltar a ter sede. Porque a água, ela pode matar a minha sede temporariamente, mas daqui a pouco eu preciso de um novo gole. E daqui a pouco um novo gole. Ela não mata o definitivo. A água, ela só quebra um galho. Daqui a pouco você tem que tomar mais. A mesma coisa, a droga e as coisas que o mundo tem para oferecer, ela causa uma anestesia, um efeito momentâneo. Mas daqui a pouco você tem que usar de novo. Porque não tem o poder de te curar. Ela causa um efeito momentâneo. Né? Daqui a pouco você tem que ir em busca daquilo de novo. Né? Aí por isso Jesus disse, olha, quem beber dessa água aí vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque aquilo que Jesus tem para nos oferecer vai produzir em nós uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que eu tenho para oferecer vai produzir algo concreto, algo definitivo, algo que não é um anestésico momentâneo, é algo definitivo, é uma cura definitiva. Quantos estão entendendo? É algo muito além. E quando essa mulher, então, ela ouve Jesus falar isso, primeira coisa, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. E eu não preciso mais vir aqui fazer esse trajeto que eu estou fazendo todo dia para vir buscar essa água. Em outras palavras, ela disse, pelo amor de Deus, eu quero essa água. Né? E hoje, amados, por que essa palavra ela serve para nós? Né? Dá até a impressão que essa palavra aqui é para visitante, não é?
Mas por que essa palavra ela se aplica para nós também? Porque nós que somos aqueles que estão à frente dessa célula, nós não pode faltar em nós jamais essa sede. Por isso que Jesus tem para nos oferecer. E o que Jesus tem para oferecer? A sua palavra. O que Jesus tem para oferecer? A sua presença, o seu toque, a sua cura, o seu amor. Né? E nós precisamos ser aqueles que são apaixonados, desesperados por Jesus. Nós precisamos ser aqueles homens que querem tê-lo sempre em primeiro lugar. Né? Eu visitei uma pessoa, eu conversei com 2 pessoas nos últimos dias, que todas as 2 me disseram: olha, eu me acordo muito cedo, em torno de 5 horas da madrugada, né, o horário que a pessoa geralmente acorda, e a primeira coisa que eu faço é ler a minha Bíblia. É a primeira coisa. Essas 2 pessoas que eu conversei, eu garanto para vocês que elas são exceção da exceção. Porque a grande maioria, quando acorda, independente de ser 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, a maioria, a primeira coisa que pega, ó, primeira coisa que pega na mão, primeira coisa é o celular. Ser humano, e fora que a maioria, muitos botam o celular para despertar, né? Então a primeira coisa que a pessoa bota a mão, acordou, é o celular. Então hoje, né, até os cientistas já conseguem provar que essa desculpa de que eu não tenho tempo para ler a Bíblia é a coisa mais esfarrapada que existe. Né? Essa desculpa que eu dou que eu não tenho tempo para orar, né, para passar tempo com Deus, para receber essa água da vida, que realmente vai curar e suprir todas as minhas necessidades. Todas as desculpas que eu dou para não ter tempo para orar, não ter tempo para ler a Bíblia, não ter tempo para vir numa célula, não ter tempo para vir num culto, tudo isso é blá, 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 blá. Por quê? Como é que eu arranjo tempo para ficar tantas horas no celular? Eu vi uma vez uma reportagem na revista Veja, o Brasil é um dos países número 1 do mundo que mais consome rede social. Facebook, Instagram, TikTok e mais um monte de outras ferramentas, LinkedIn. O Brasil está no número 1 do mundo. Ó, vou usar o Google aqui, vamos lá. Então vamos lá, o Brasil, nessa reportagem da revista Veja que eu li alguns anos atrás, o Brasil estava número 1, tá? Agora, segundo o Google, está em terceiro. Então o Brasil tem um consumo de mídia social em terceiro lugar no mundo, em termos de tempo de uso, atrás apenas da Índia e Filipinas. Além disso, o país se destaca como um dos principais mercados de mídia social globalmente, com alto número de usuários ativos e grande variedade de plataformas utilizadas. Atualmente, os brasileiros passam, em média, cerca de 9 horas por dia online. Vou repetir, os brasileiros passam, em média, cerca de 9 horas por dia online, sendo o terceiro país com mais tempo dedicado a redes sociais no mundo, com mais de 3 horas por dia. Só a rede social, né? Só a rede social específico, mais de 3 horas por dia. Qual que é a desculpa que eu não tenho para ler a Bíblia? Qual que é a desculpa que eu tenho para não orar? Para não passar tempo com Jesus? Se o brasileiro consegue ficar 3 horas no Facebook, no Instagram, e 9 horas online, conectado nas telinhas. Né? Então, Satanás conseguiu criar uma estratégia para roubar as pessoas de Deus. Né? E aí, por isso, que o índice de suicídio aumentou tanto nas Américas. Né? Porque Filipinas, eu não sei se pertence para a América, Filipinas? Não, acho que não, né? Filipinas é na Ásia. Filipinas é na Ásia. Qual que era o outro país ali? Índia, né? Também lá para aquelas outras bandas lá. Mas, enfim, tudo que nós precisamos
é gastar tempo com Ele, né? A Bíblia Sagrada diz em Hebreus, capítulo de número 4, no versículo 12, a palavra de Deus diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Né? Aqui diz, né, pois a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então essa palavra aqui, ela é uma palavra viva. Essa palavra aqui é uma palavra viva. Ela funciona como alimento, ela funciona como remédio. Então ela tem poder de nos alimentar espiritualmente e tem poder de curar as nossas emoções, curar a nossa alma, curar esses traumas, curar esse buraco da alma, curar essas feridas emocionais que levam o ser humano a buscar em tantas outras fontes, como diz a letra da música, né? Não quero mais buscar em outras fontes. Então tudo que é a fonte que nós precisamos não são essas coisas que eu citei, mas é Jesus. Tudo que nós precisamos é Jesus. Ele disse, venham a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele é o manancial de águas vivas. Né? E para encerrar, lá em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, no versículo 17, vai dizer assim, ó, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus oferece de graça a água da vida. De graça. E o ser humano, lá fora, gastando, botando dinheiro fora com remédio, botando dinheiro fora com droga, botando dinheiro fora com álcool, botando dinheiro fora com pornografia, botando dinheiro fora com prostituição, e aí se cumpre aquela palavra que eu estou pregando no culto. O ladrão vem para roubar, e matar e destruir. Como é que ele rouba? Ele rouba fazendo você ficar dependendo de remédio, de farmácia. Ele rouba fazendo você ficar dependendo de uma substância química. Ele te rouba fazendo você ficar dependente do álcool. Ele te rouba ficando dependente de uma revista pornográfica. De sustentar uma mulher, como é que chama? Uma mulher de programa. Né? Então o diabo, ele está o tempo todo roubando as pessoas. A job, né, como diz o Léo. Eu trabalhei numa empresa que o dono dessa empresa, ele cometeu adultério. Sabe o que aconteceu com a empresa dele? A empresa dele faliu. Né? Porque o cara que comete adultério, ele passa daqui a pouco a pegar o dinheiro do capital da empresa, que era para manter aquela empresa saudável financeiramente, e ele agora começa a tirar o dinheiro do capital de giro da empresa para sustentar a amante. E tem amante, eu não entendo muito dessa área, mas eu já escutei muitas histórias, né? Tem amante, meu amigo, que é um carro zero do bom por mês. Tem amante que para poder, né? Tem amante que para os cafetão aí, para os poderosos aí, empresários muitas vezes, manter, o gasto é altíssimo. Tem que levar lá pro caixadaço, né? Pagar jet ski, lanchinha, né? E cervejinha, comidinha, restaurante da alta. Né? Salão de beleza, roupa, cabelo, plástica nos seios, plástica no bumbum. É tudo, pacote completo. Essas mulheres, muitas delas, são que nem uma Barbie, né? É o seio perfeito, bumbum perfeito, cabelo perfeito, rosto perfeito, tudo perfeito. Só que esse perfeito tem um custo, né? E quem é que banca lá? O bambambam lá que está traindo a esposa. Né? E o diabo, ó, comendo. E o diabo comendo o dinheirinho dele. E o diabo comendo. E o diabo passando a mão no dinheirinho dele. E ele acha que está arrombando, mas quando na verdade
O diabo está devorando a vida dele. Está fazendo a festa. E essa pessoa nunca vai ser feliz. Porque Jesus disse, ó, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Não adianta, essa água aí é só uma ilusão. E o pior de tudo, além de ser uma ilusão, o diabo está te comendo, está te roubando. E só não enxerga porque a pessoa já está cega por causa do vício. Né? Ou por causa da mulher, ou por causa da pornografia. Né? O pecado cega. Né? Mas Jesus disse, olha, venham a mim. Né? Venham a mim e bebam de graça. Tomem de graça da água da vida. Não tem custo, é sem dinheiro e sem preço. Conforme está escrito lá em Isaías 55. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos ser famintos, sedentos por esse Jesus, de querer estar com Ele, de querer tirar um tempo, que a gente chama isso de tempo devocional, né? Nós precisamos tirar tempo devocional para estar com Ele, para ler a Bíblia, para orar, para conversar com Ele, para se relacionar. Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem cura para as nossas emoções. Ele tem solução para as nossas dores. Não é o que o mundo oferece. O que o mundo oferece é ilusão, é passageiro. Tem coisas que são lícitas, mas nem tudo nos convém. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu na noite de hoje, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha aumentar aqui no coração de cada homem que nos ouve, Pai, a sede e a fome pela Tua presença, a sede e a fome pela Tua palavra, a sede e a fome e o desejo por estar na Tua presença, assim como Maria que escolheu a boa parte, Senhor, ao qual não lhe será tirada. Oh Deus, injeta em nós sede e fome pela Tua presença, sede e fome pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, mais cortante de espada de 2 gumes, que é capaz de saciar a nossa sede, curar as nossas feridas, alimentar o nosso espírito e restaurar nossas emoções. Tudo o que nós precisamos é do Senhor, porque o Senhor mesmo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo é a palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós queremos de Ti, Jesus. Nós viemos a Ti nessa noite, debaixo da Tua promessa que diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque o Senhor nos aliviaria. E é diante dessa promessa que nós estamos aqui, para dizer, remove todo o cansaço dos nossos ombros, remove toda a fadiga, todo o estresse, todo o burnout, toda a dor, toda a tristeza, todo o espírito de desânimo, Pai. Afasta de nós, Pai. Afasta de nós todo o desânimo, toda a tristeza, todo o medo, toda a síndrome do pânico, toda a vontade de desistência, todo o mal-estar. E traz, ó Pai, a Tua cura, traz o Teu ânimo, traz a Tua vida, traz a restauração das emoções, preenche o vazio da nossa alma, cura o buraco do nosso coração e restaura-nos, Pai, assim como era no princípio, a Tua imagem e semelhança, que nós possamos nos alegrar em Cristo, Pai, que as pessoas lá fora possam ver em nós as pessoas mais felizes do planeta, porque nós temos a Cristo, e se temos a Cristo, como dizem as Escrituras, a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Receba essa palavra, amém? Receba essa oração. Eu vou pedir para vocês, eu vou precisar ir, que a minha filha já me solicitou. Ela está lá no trabalho dela e eu não gosto que ela fique no trabalho até tarde. Mas ela diz que é seguro, tem câmera, tem tudo, mas enfim. Eu vou buscá-la. Amém, mas alguém tem alguma pergunta, quer algum pedido de oração, quer compartilhar alguma coisa, alguma dificuldade? Estamos ainda em sala. Fala alguma coisa, Lucas? Luiz? Pedro? Benção, então? Dá uma carona pra mim. Sim. Então, amados, eu peço a vocês, com carinho, deem uma atenção durante essa semana. Se vocês lembrarem de algum irmão, ou até mesmo alguém desviado, convide para o encontro das águas.
Nosso foco agora nessa semana é um só. Vamos todo mundo concentrar. Se você puder convidar pessoas, assuma o compromisso de você estar lá, né, porque esses 3 dias vai ser um avivamento. 19h30. Os 3 dias vai ser um avivamento para todos nós, um renovo, um gás novo para a gente começar o ano novo, né? Porque dia 22 agora é ano novo, né? Lá em Israel, já é o primeiro dia do ano 5.786. Então já começar o ano novo agora na próxima segunda-feira com gás novo. Né? E é o primeiro dia de setembro também, é o primeiro dia da primavera, né? Dia 22 de setembro é o primeiro dia da primavera. Então o inverno oficialmente fica para trás, é nova estação, nova fase, tudo novo. Amém? Amém. Glórias a Jesus.